Então, boa noite, galera. Você que acompanha esse projeto do Conversa Entre Grades em tempo real, você que vai ver depois, meus agradecimentos pela sua companhia. Se puder compartilhar, divulgar, a empresa agradece. Brincadeira quanto à empresa. Gostaria de só reforçar que semana passada não foi possível, porque o meu convidado teve um problema devido àquele temporal no Rio de Janeiro. Ele ficou sem luz, serviço de internet muito difícil, oscilando demais, e não conseguia se manter online. E aí, em respeito a você, eu resolvi não improvisar, porque eu entendo que todo o conteúdo gerado aqui precisa ser trabalhado, estudado, em respeito não só a vocês, mas também todos que poderão ver isso mais à frente, que não nos acompanham. Não precisa estar sempre oferecendo o melhor para a galera. E hoje eu vou fazendo uma outra palestra que eu gostaria de conversar com você, e eu botei um tema bem legal, né? Árvores bem nutridas possuem frutos saudáveis para uma sociedade. E eu quero te chamar para conversa para que você se coloque como essa árvore. E aí nós vamos trabalhar a questão da árvore. E eu gostaria que você pensasse comigo e que você é essa árvore. Viaja comigo nessa história e se coloca no lugar de que você é essa árvore. E precisa ser uma árvore frondosa, uma árvore saudável, essa é a ideia. Quando eu criei o espaço Conversa Entre Grades, a ideia foi trazer o protagonismo de alguns grupos que eu considero fundamentais para a nossa sociedade, que eu chamo de arranjos alimentadores, que é a família, educação, religião. E aí agora eu quero te convidar, você, membro de uma sociedade, a se colocar como uma árvore plantada nessa sociedade. Essa é a história, essa é a ideia de hoje. E para que você seja, assim como quando eu falo para você, eu estou falando diretamente para mim, essa árvore saudável, nós precisamos fazer com que essa árvore possua raízes profundas. Você já viu em vendavais ou ventanias em que árvores tombam? Às vezes árvores grandes. E esse tombamento acontece porque algo na sua base, na sua estrutura, não estava certo. Ou as suas raízes apodreceram, ou ela estava muito na superfície, as raízes não estavam profundas, não davam sustentação à árvore, e ela veio a cair. E eu quero te convidar, trazer à sua memória que você é essa árvore profunda plantada numa sociedade. Você é a pessoa de bem, você é aquele que faz o órgão ou a pessoa formadora de caráter, de opiniões, de atitudes daqueles que estão sobre a sua tutela, à sua volta, que estão no raio de visão ou no raio de ação das suas atitudes. E para se ter raízes profundas e nutridas, essa árvore precisa estar plantada, a árvore ideal no solo ideal. Por que eu começo com essa fala? Se você pegar uma mangueira ou uma árvore frutífera qualquer da nossa região aqui, e você plantar ela no semiárido ou no sertão mesmo, essa árvore não vai conseguir produzir o que é necessário para aquela região. Por quê? Árvore X, solo Y. E aí a minha primeira intervenção é: você como árvore, em que solo você está plantado, ou em que solo você se permitiu plantar? No solo em que você está, as suas raízes estão bem nutridas? Desse solo você está conseguindo tirar energia, tirar alimento, tirar
tirar alimento para que você possa se manter nessa árvore saudável. A ideia da nossa conversa hoje é que você se mantenha sempre essa árvore saudável para que você possa produzir bens para uma sociedade. Uma árvore saudável plantada em um solo adequado, ela vai produzir de cara troncos firmes. Olha a sociedade em que nós estamos inseridos hoje. E aí eu quero que você venha, como essa árvore plantada nessa sociedade, fazendo o papel daquele que forma opiniões, que forma caráter, quer seja filho, quer seja parente próximo, quer seja impactando, sendo relevante em uma sociedade. As pessoas, quando olham para você, veem em você aquele que está firme, e isso independe das tempestades. Uma árvore saudável, uma árvore saudável com troncos fortes e resistentes, sobre ela virão tempestades, os mais diversos tipos de tempestades. Ventania, em alguns locais chuvas de granizo, mas uma árvore que está saudável, que o seu tronco é resistente, ela resiste a tudo isso. E quando você resiste a tudo isso, quando você, membro de uma sociedade, resiste a toda essa tragédia que nós vivemos, que eu considero tragédia, a sociedade brasileira, em que você vê que estão lutando e com todas as forças, a qualquer custo, para que sejam aprovadas coisas nocivas à vida das pessoas. E olha só uma coisa que me deixa muito invocado mesmo, pé da vida. Eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu que você que usa droga, saia do armário. Você ouviu essa fala maligna, só falando assim, de uma pessoa que fala que tem juízes, tem referências, pessoas de relevância na sociedade que usam tóxico. São viciados, essa é a realidade. E estão criando um glamour num vício, querendo mostrar para você, para mim, para você, que é legal pra caramba usar. Mas não fala que não é muito legal não ver as famílias destruídas, os cracudos na Avenida Brasil, em falando de Rio de Janeiro, em estado deprimente de mendicância. Isso aí, essas árvores podres, não relatam. Só querem relatar o glamour de que um viciado, porque ele é um juiz, ele é um profissional de sucesso, um ator, seja um cantor, que ele é um viciado realizado, vencedor. Essa é a palavra. Cara, na boa, quem depende de droga para se manter não é vencedor de nada. Pelo contrário, é um derrotado. E aí eu estou te chamando para você, que é árvore, que é tronco firme, que não abre mão de princípios, para que você não deixe que essa fala venha ecoar na sociedade sem que tenha uma refutação. Nós precisamos falar que não, droga mata, não só o dependente químico, mas também a família que está ao redor. Droga, por causa de droga as pessoas roubam, destroem a sua vida, destroem a vida dos seus familiares. Mas nós, árvores saudáveis, por isso que eu usei hoje a figura da árvore, precisamos nos mostrar firmes e convictos de que verdades não se negociam. Qual é a verdade que eu estou te falando? Droga mata. Droga, se fosse bom, não tinha esse nome de droga, tinha qualquer outro nome. E aí eu quero te chamar, através desse espaço, para que você se posicione, para você se mostre e fale as suas verdades. Porque se nós não relatarmos, não falarmos as verdades, não as nossas verdades, as verdades, no exemplo que eu te citei, de que droga mata, de que bandido não é vítima de sociedade, não, pelo contrário, a sociedade é vítima do bandido, nós precisamos acabar com esse clamor.
Mas como vamos acabar com isso? Quando eu e você, inseridos nessa sociedade, nos posicionarmos, demarcarmos o nosso espaço. Ali, exemplo, aqui está o Hernani. Ele não abre mão disso. Pelo contrário, ele não abre mão, ele luta por isso. Eu te chamei hoje para conversar e para passear comigo nessa história da árvore, porque você como árvore, além de você mostrar firmeza enquanto tronco, desculpa eu estar me movimentando um pouco, porque minha cadeira não está muito legal não. Enquanto você como tronco já mostrou firmeza, que não abre mão dos seus princípios, que vai lutar por eles, eu quero te chamar para a questão das folhas de uma árvore. O que essas folhas vêm proporcionar? Traz na sua memória aquela árvore frondosa, bonitona. Aí, essas folhas, elas são, deixa eu só ajeitar o meu caderno aqui, elas vão proporcionar para as pessoas local de refúgio. Refúgio de quê? Calor, vamos falar da árvore. Calor danado, meu irmão. Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Cidade maravilha, né? Então, Rio de Janeiro 40 graus. Tu vai caçar uma sombrinha, quando tu vê, tu vai se refrescar. E aí a figura da árvore, tronco firme, estrutura preservada. Você vai tranquilamente para baixo dessa sombra, porque primeiro a árvore não vai cair, porque você olha a aparência da árvore, a estrutura, você consegue visualizar e ver que está em perfeitas condições. Você consegue identificar uma árvore que está doente. O seu tronco já não é de boa aparência. Você olha para a sua base, sua estrutura, e vê que ela já está comprometida. Mas na árvore que eu e você somos, árvores saudáveis, com raízes profundas, naquilo que acreditamos. Vamos produzir, e como temos raízes profundas, estamos bem nutridos, vamos produzir folhas, copa, que vão trazer não só refúgio para um refrigério, para um descanso, onde as pessoas poderão vir até você e perceber que, estando próximo de você, vão estar seguras por causa do tronco e vão estar abrigadas do calor que tanto os aflige. Você já parou para pensar que você pode ser esse local de segurança, esse local de refrigério? Na sociedade em que temos hoje, onde vemos os nossos jovens, e eu, você sabe, eu sou do sistema socioeducativo, e cara, é triste demais você ver uma garotada, futuro de uma nação, do país, totalmente destruídos. Infelizmente essa é a fala. É destruídos. Por quê? Não encontraram refúgio naquilo que era para ser a base deles, a árvore deles, família, famílias estruturadas. Hoje nós vemos muito aí, você que acompanha sabe que um dos principais objetivos para tentar nos destruir é fazer com que aconteça a destruição da família tradicional. Sabe por que a destruição da família tradicional? Porque eu e você incomodamos, porque nós não falamos, nós vivemos realidade. Eu vivo aquilo que acredito, por isso incomodo. Você vive aquilo que acredita, por isso você incomoda. Quando você fala, quando você age, do seu corpo, da sua boca, sai a autoridade, porque você fala daquilo que vive, daquilo que conhece. Eu posso falar de família, porque eu vivo família. E essa é a ideia, mostrar para você que nós, enquanto famílias, temos tudo nas mãos para fazer um país melhor. Falar para você que a garotada que está hoje no sistema socioeducativo serão recuperados, desculpa te frustrar. Não. Eu não vou falar nem 10%, tá? 5% estaria sendo muito bonzinho. Jademir, eu quero agradecer a galera que entrou aí, Jademir, mestre no baixo, mãozaço.
Tamo junto, irmão. Barbearia 1980 também. Minha filha tá aí, minha esposa que sempre me acompanha. Então, cara, você, sociedade, você, Andréia, beijão pra você. Entenda uma coisa, você, estrutura dessa sociedade. Na figura da árvore que eu te chamei para pensar comigo hoje, precisa ter raízes profundas, tronco resistente, em que as pessoas, ao olhar, vão perceber que, quando próximo a você, estão seguras. As suas folhas precisam trazer refrigério, precisam abraçar, agregar. Você já viu que algumas árvores, pássaros vão fazer dali o seu habitat, o seu ninho. Essa é a ideia de hoje, cara. Mostrar para você, que não abre mão daquilo que você acredita, dos seus princípios, você pode ser esse espaço para que aquele que não tem possa ver em você refúgio, segurança. Possa ver você, aquele que não abre mão de princípios, e por não abrir mão de princípios, passa isso como exemplo. Eu gostaria de te convidar a sonhar comigo, a viajar comigo nessa história. E agora, na figura da árvore, eu queria que você pensasse nos galhos dessa árvore. É uma estrutura, é um tronco firme, com raízes profundas, que não se abala, independente da tempestade que vem, porque ela está nutrida nos seus fundamentos. Ela está arraigada, agarrada naquilo que acredita, se alimenta daquilo todo dia. Então a raiz é forte, ela passa aquilo que ela consegue buscar lá dessa base, ela repassa para toda a estrutura da árvore, os troncos, fazendo com que ele seja firme, com que as folhas sejam verdes e agradáveis aos olhos, que a sua copa seja, vou falar a palavra resplandecente, o intuito de que você entenda de que de longe tu vê aquela copa e fala assim, meu irmão, tá um sol danado, mas a árvore que eu vou é aquela lá. Olha só que copa bonita. Nessa árvore eu quero te chamar agora para que você pense nos galhos. Os galhos com uma estrutura mais fina do que a do tronco, com aparência ou com a forma mais fina do que a do tronco, mas com a mesma estrutura que a do tronco. O galho não quebra, mesmo mais fino do que o tronco. Sabe por quê? Tudo é uma simbiose, é uma coisa única. É a raiz lá firmezona que passa essa firmeza para o tronco, esse tronco firme que passa a firmeza para esses galhos que se estendem e avançam. Eu quero convidar você a estender os seus galhos e avançar em direção a essa sociedade que se perdeu, onde drogas glamorizada, pedofilia, aborto, pelo amor de Deus, cara, não faça e não permita que aqueles que estejam próximos a você façam do seu corpo, em vez de ventre, um cemitério. Isso é demoníaco, meu irmão. Você retirar uma vida. Vivemos em uma sociedade onde o que mais se tem é informação, porém as pessoas não buscam para si como forma de colocar em prática essa informação. E aí eu vejo, e você também vê, crianças iniciando a sua vida sexual, pulando etapas. Aí quando pula-se etapas, não está formado, a sua mente não está completamente formada, o processo. Deixa eu te falar uma frase que eu ouvi ontem, um amigo meu, pastor, na pregação, ele falou assim, o processo de construção de uma conquista, por exemplo, você que quer se formar, processo de construção até essa formação, ele é muito mais rico do que o objetivo final, quando você está formado. Já parou para pensar nisso? Nesse projeto de construção? Aquela guerra, aquela luta, encontro disso, encontro daquilo, trabalho disso, trabalho daquilo, TCC, papá. Ao final, quando se formou, e aí? Todo o processo não foi dinâmico, não foi fantástico? Não estou falando que depois de você se formar, não, aí tu segue e tal, aí inicia-se um outro processo, onde você vai
galgar a sua carreira para que ela seja relevante na sociedade. Mas olha o processo de construção. Aí, como eu estava falando, crianças entrando na vida sexual e você vê um glamour, você vê pessoas defendendo esse absurdo. E como eu falei que a gente está numa época de tanta informação, todo mundo sabe que existe postos de saúde que vão lhe dar preservativo. E eu não estou fazendo apologia ao sexo para criança ou precoce. Não, eu estou te falando que tem informação para tudo. A pessoa sabe que o posto de saúde vai lhe dar o preservativo. Sabe que existem outros métodos contraceptivos. Mais importante que isso, sabe que você precisa se preservar no caso das pessoas que optaram por isso, porque senão você vai pegar uma doença. Mas aí todo mundo que sabe tudo disso enreda por esse caminho. E aí lembra que eu te falei que você é referência, relevância na figura da árvore que eu estou colocando agora? Onde é que estavam as pessoas que deveriam orientar? Eu vou fazer a pergunta mais específica. Onde é que está tu? Desculpa falar desse jeito. Onde é que está tu, meu irmão? Para fazer a diferença. Para que o seu princípio, para que a sua fala não seja calada por esse modismo. Durante muito tempo, nós nos calamos e deixamos esses loucos avançar e olha a tragédia que foi. Árvores podres e estragadas conseguiram contaminar árvores boas. Contaminar no sentido de nos calar. Tá? Isso acabou, meu irmão. A gente agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Como eu estava te falando sobre os galhos, em determinadas árvores, dos seus galhos saem os cipós fininhos, lembra? Ou os próprios galhos, os gravetos. Deixa eu só voltar um pouquinho. Desses cipó fininhos, que mesmo fininhos têm uma estrutura bem montada, pássaros usam para fazer o seu refúgio, ninho para os seus filhotes. Olha como você e eu, nos colocando na figura de árvore, até aquilo que nós achamos pequeno, a nossa estrutura é tão boa que vai servir como base para outros. No caso de gravetos que caem com o tempo, seja lá o que for, os pássaros vão buscar aquilo lá, porque é refúgio para eles. Eles vão montar a sua estrutura de ninho de peças que saíram de mim e de você, que com o tempo elas até caíram, mas não perderam essência de refúgio, essência de segurança, essência de confiabilidade, porque o pássaro para pegar materiais para fazer o seu ninho, porque ele, por instinto, ele sabe, confia que aquilo é bom para ele. É útil, mais que útil, é fundamental para que o processo de vida dele, de renovação de vida, seja apoiado nessa estrutura. Cara, para pensar nisso que eu vou te falar agora. O processo de continuidade de vida de outras pessoas pode depender de gravetos de você que é árvore, de você que tem esses tentáculos que mesmo fininhos tem a sua estrutura que foi montada dentro de uma base sólida, real, verdadeira. Com isso você repassa isso mesmo sem falar. Sonhe as pessoas verem. Você é aquela árvore em que todos olham e ela passa confiança, segurança. Eu queria te lembrar também, quando a gente está falando de árvore, vamos falar de árvore frutífera. Quem é você? Quando a gente fala de árvore frutífera. Embora eu seja cristão, eu não estou falando de religião, não. Eu estou te perguntando quem é você, que na sua fala, que na sua postura, que na sua perseverança em propagar aquilo que acredita, que vive, quem é você? Você tem dado frutos?
As pessoas quando olham para você, quando eu falo quando olham para você, tá, toda essa fala é para mim, tá? Tô falando primeiro pro Hernani, e é o que falou a mim, eu tô repassando a você, e desde já eu quero agradecer a galera que está entrando. Desculpa eu não estar falando o nome das pessoas, porque senão o raciocínio vai dar uma fugida. E aí, eu queria te perguntar, quando a gente está falando de fruto, quando chegou ao seu conhecimento algo em que você poderia intervir, mesmo que com uma fala, qual foi o seu posicionamento? Olha a sociedade que nós vivemos. Tudo isso, essa loucura que você está vendo aí, é porque nós, a quem eles tanto querem destruir, porque incomodamos, nos calamos na nossa verdade ou simplesmente deixamos de lado e deixamos eles avançarem. E aí você vê hoje ideologia de gênero, querendo implantar a todo custo isso para crianças. Ideologia, cada um tem a sua, problema seu. Escola passa conhecimento, família educa, educa com exemplo. Eu jamais vou permitir que uma escola, um professor de uma escola, venha introduzir meu filho em ideologia de gênero. Se fizer isso, está com problema sério, meu irmão. Porque eu não vou admitir. A educação dos meus filhos é minha, da minha família. Eu vou repassar para eles aquilo que eu vivo. Não vou falar nem aquilo que eu acredito, não. Estou falando aquilo que eu vivo. Como eu estava falando de fruto, e aí? Olha ao seu redor. Aonde você foi plantado, e como a gente está falando de árvore, você foi plantado nesse ambiente para você ser referência. Lembra, galera, quem for antigão, lembra daquela árvore que você ia buscar um fruto, seja manga, jamelão, essas coisas, mas tu lembra? Aqui no quintal nós tínhamos um pé de manga espada, meu irmão, te lembra dele até hoje, porque virou uma árvore referência. Aonde tu está plantado, meu irmão? Tu é árvore referência? Ou as pessoas olham e já olham lá para a estrutura e vê que está condenada, ou que está com problema, doente. Onde você está inserido, que frutos você está dando para a sociedade ao qual tu está inserido, cara? Está deixando as pessoas propagarem essas aberrações que nós temos visto aí? Que uso recreativo de droga. Está batendo de frente com isso? Está orientando aqueles que estão próximos a você? Eu tenho um casal de filhos. Galera que me acompanha já sabe. Um de 9, uma de 12. Aqui no bairro temos jovens que adentraram para esse caminho. Uma molecada que trabalha pra caramba, cara. Eu não aguentaria 10 minutos do couro que eles trabalhando para sustentar o vício deles. Aí eu falo, esse dia eu falei com o João, falei, olha só, João, tudo estudou comigo. Só que na época da escola, eles resolveram curtir, iam para os bailes da vida, iam para as festas, N coisas. E não conseguiram perceber ou entender que só cabia a nós, pobre, estudar e tentar alguma coisa melhor. Eu optei por isso. Muitas das vezes eu era o bobão. Vamos falar agora, quando eu estou agora com 51 anos, quem é que era o bobão? Hoje eu posso mostrar para o meu filho e falar para ele com exemplo, olha, foram escolhas, eles fizeram as deles, eu fiz a minha. Nós tivemos o mesmo acesso a informações. Não estou nem te falando em questão de eu ter vindo de uma família cristã, não. Nós tivemos as mesmas informações de que droga mata, que não tem nada de glamour em usar droga. Nós tivemos as mesmas informações de que se você optar por uma vida à margem de uma sociedade, você também vai viver à margem de uma sociedade trancado dentro de uma grade, uma cela. E aí hoje a gente vê um glamour a ponto de uma ministra me falar de coitadinho o cara que trafica, porque a família dele
não dá dinheiro para ele usar droga, então ela querendo justificar que ele estava ali porque não tinha trabalho, nem cuidava, ele podia traficar. Não estou falando em usar, não. A fala dela foi de tráfico. Tá entendendo a sociedade? E eu vou me calar? Não posso, cara. Tráfico é crime. Tráfico destrói vida. Como droga destrói vida. E vai vir esse glamour de uma coisa que destrói. É só olhar a sociedade. Mas precisa que você, árvore, se mantenha firme e essas tempestades vão passar. O que não vão abater somos nós que temos estrutura. Somos nós que damos frutos. Precisamos fazer com que os meus galhos, que as minhas ideias, que as minhas posições se estendam e venham fazer sombra para aqueles que precisam se abrigar em cima dessas ideias que eu acredito e vivo, que você acredita e vive. Por isso eu te chamei hoje para a figura da árvore, para que você entenda a importância de não ficar parado. Embora a árvore fique parada, né, se a gente pudesse falar isso, mas em que você não abra mão da sua essência, daquilo em que você está firmado, aquilo que eu e você acreditamos e por acreditar vivemos, e quando vivemos temos autoridade para falar. Uma outra coisa que eu anotei aqui, quando falamos dessa conversa, algumas árvores, de repente elas se adoeceram porque a água ou o que elas estavam as alimentando foi contaminado. E aí, de repente, se algo contaminou, foi entrando nessa estrutura. Como nós estamos falando, eu apenas te trouxe para a figura da árvore, e eu dei vida a essa árvore quando eu te chamei para essa conversa, eu quero te chamar a tua atenção, a minha atenção, lógico, é de que tem alguma coisa, algum nutriente que eu estava me alimentando e que ele foi contaminado. Você consegue perceber. Eu consigo perceber. E aí, como nós demos vida a essa árvore que eu te chamei para pensar, porque, se ela deu vida a ela, ela tem vontade própria. Eu quero que você entenda isso. Se você sabe que algo de onde você buscava algum conhecimento, ele foi deturpado, ou ele se contaminou, por que se alimentar disso? E aí eu vou estender isso assim, de repente, em falando-se religião. O que você está ouvindo lá que não bate dentro daquilo que você acredita? Para isso você tem condições de buscar conhecimento? Vai se alimentar de heresia? Por quê? E aí, por isso, as árvores do meio religioso, você ouve hoje pessoas que acreditam e defendem que não é bem assim, não é isso tudo. Tá conseguindo me entender, não tá? Aí eu tô falando agora no meio do trigo, do meio do povo de Deus, do joio. Você já me entendeu? Está se alimentando, aí está muito preso a televisões, a canais de TV. E aí? Água contaminada? Preciso te falar alguma coisa? Dá para buscar conhecimento de outra forma, né? Vai viver de manipulação? Olha como é que tá. Por que estão brigando tanto por causa das redes sociais? Ah, muita fake news. Da onde? Daqui ou da TV, das mídias tradicionais? Vamos ser honestos? O problema é, acabou a manipulação, né? Mas aí do que você se alimentava? Se hoje você percebeu que a água contaminada, vai continuar absorvendo isso? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Tem outras alternativas. Vamos trazer para o nosso meio, para a nossa mente, conhecimento de qualidade. Fica pegando essas lepras não. Você já sabe. Hoje você, durante muitos anos, eu e você, a galera mais antiga, nós fomos manipulados mesmo, meu irmão.
não tinha acesso a nada, era o que eles falavam, eram verdades absolutas. E estão tão malucos que agora as mentiras, a gente vê as mentiras deles e eles continuam bancando. Ainda bem, né? Que aí mostra que a gente está no caminho certo. E aí hoje, como eu te chamei para a conversa da árvore, deixa eu só dar um resuminho. O que eu quero te chamar é que, para que você como árvore, você entenda que você tem condições de dar frutos bons. Frutos que trazem alimento para aquele que está necessitado. Certo? Os frutos que estão saindo da sua árvore são bons frutos? Você vai saber se são bons frutos se as pessoas têm vontade de pegá-los e ter para si aquilo que você produz. Você que eu te chamei hoje para conversar comigo e se colocar na posição de uma árvore. O que tu está produzindo, as pessoas têm sede, têm vontade de consumir. As suas verdades são tão dinâmicas, são tão estrondosas, são tão belas que de longe chama a atenção. Sabe aquele fruto bonitão? Vamos usar a maçã vermelhinha, toalha no pé, bonita pra caramba. Tá assim. Se não, tem condições de estar. Porque árvore com raiz profunda, bem nutrida, traz para a sua estrutura de tronco, folhagem, tudo, vai produzir coisa boa porque está puxando coisa boa. A sua sombra tem que ser desejada. Quando eu falo isso é para que as pessoas queiram estar próximo de você. É agradável, é legal demais. Você pode ser o cara mais zoador do mundo. Caraca, é maneiro ficar perto de fulano. Caraca, ele é perturbadão, cara. O maluco zoa, papapá, a pessoa zoa, legal pra caramba. Show! As pessoas querem estar próximo de você. Cara, eu quero, em contraparte, gosto de estar perto de fulano e tal, porque ouvir um cara é legal pra caramba. O cara puxa um negócio estranhão, umas ideias diferentes e tal. Beleza. As pessoas, a sua sombra tem que ser aconchegante. Ela precisa ser, as pessoas precisam se sentir envolvidas, atraídas, é a melhor palavra que eu vou usar, atraídas pela sua sombra. Porque antes de olhar essa sombra, elas vão ver a estrutura daquilo que sustenta, o tronco. Então, como é que está essa sombra? As folhas estão verdinhas, tem vida. Aquilo que você produz, deixa eu usar o termo a aparência, não estou falando em beleza não, tá? A aparência, quando as pessoas olham para você, produz vida. As pessoas olham e veem em você aquele que valoriza a vida, aquele que luta por vida, aquele que é a vida em pessoa. Você é essa árvore. A sociedade está precisando dessas árvores. Porque aqueles que estão doentes, cansados, desanimados, precisam se refugiar em você para recuperar as forças. Você, a árvore, passa nesse momento a ser o órgão tratador, aquele que vai tratar, aquele que vai sarar a ferida, vai curar, vai trazer descanso. Ele vem, encosta, descansa, repousa, porque está seguro das tempestades, porque elas não vão derrubar a árvore, estão abrigados por causa das folhagens e também vão ter acesso rápido e fácil ao alimento. É só esticar a mão e pegar alimento bom, saudável, que vai trazer vida, que vai trazer renovo, que vai restaurar. É essa árvore que eu quero te convidar a voltar a ser na sociedade em que está inserido, no local onde você está inserido. Presta bem atenção, no começo eu falei assim, não adianta plantar uma mangueira lá no sertão, porque a árvore que está lá é para aquela estrutura de lá. O que eu quero dizer?
para você, para mim e para você. A sua característica é única. E ela foi feita, você foi plantado no local que necessita dessa sua característica, desse seu estilo de árvore. Não adianta o meu estilo de árvore ser plantado em outro local. Eu não vou poder fazer nada, porque esse privilégio é seu. É você com a sua essência, você com a sua doideira, você com a seu jeito de pensar, jeito de brincar, sua característica. É você que vai fazer isso lá. Por isso que aonde você foi plantado, como a árvore plantada lá, é porque aquele solo ali, aquele entorno ali, precisa de você. Fala, Alex, irmão, tamo junto. Hoje eu estou convidando a galera para bater um papo, onde eu quis colocar as pessoas como árvore. E convidando-os a mostrar que nós, formados com a base, com raízes profundas, troncos firmes, folhagens bonitas e frutos maravilhosos, podemos saciar a fome de uma sociedade que está tão deprimente, tão decaída, né? E aí, como eu estava te falando, essa árvore, por ela ser tudo isso, ela passa a ser um símbolo de resistência. Nós somos a resistência nesse momento que estamos vivendo hoje. Caraca, estão batendo na gente pra caramba, né? Por quê? Porque viram em nós renascemos, retomamos o nosso lugar e agora estamos mostrando para uma sociedade que quem estava ditando as regras estava fazendo tudo errado, estava vindo com fruto podre. Nós que temos o fruto bom, que somos árvores frondosas, árvores de estrutura forte, estávamos parados, mas despertamos. E é isso que eu quero te chamar, cara. Desperta onde tu está inserido. E aí, com essa figura da árvore, traz segurança, traz refúgio, que os seus galhos, ou o que caia de você, que às vezes possa estar no chão, como eu usei o exemplo do pássaro para pegar galhos, gravetos para fazer o seu ninho, que mesmo aquilo que caiu de você e hoje está no chão, não é para ser jogado fora, alguém vai ser beneficiado com isso. Tudo que sai de uma árvore saudável, de uma árvore perfeita, entre aspas a palavra perfeita, tá? Tudo que sai dessa árvore, e até o que cai dessa árvore, serve para servir de base, estrutura para uma outra pessoa. A sociedade em que vivemos está muito decaída. Tá uma desgraça, né, meu irmão? A realidade é essa, né, cara? Tu vê crianças de 12 anos fazendo criança. Isso é uma desgraça. Você vê adolescentes aí no sistema socioeducativo. Caraca, mano. A molecada lá, na minha época eu queria fazer alguma coisa, eu ia caçar um servicinho de servente de pedreiro, né? Fazer alguma coisa. Naquela época podia, né? Eu não falar que era trabalho infantil. Aí com essa fala de trabalho infantil, ninguém vai lá no tráfico reclamar que o garoto está trabalhando 12 horas, com 12 anos. Quem é que vai lá? Vou falar uma então, eu trabalho infantil para o meu filho e para o seu filho, mas e o ator mirim? E o cantor mirim? Aquilo ali não é trabalho não, né? É arte. Tá conseguindo entender como é que foram manipulando? Árvores podres foram ditando regras. E nós fomos deixando de lado. Nós, detentores da verdade, nós que temos frutos bons, que queremos valorizar. Quando eu quero que um adolescente, não é tirar ele da escola para trabalhar não, que ele entenda que para ele conseguir um Nikezinho dele, acho que é Nike ainda, né? Mesmo porque era Nike, um tênisinho dele da vida, ele precisa trabalhar. Arruma um jeito de trabalhar, de ganhar um dinheirinho, vai lavar, vai varrer um capinar, não mata ninguém. Eu fazia isso, você fazia isso, fazia. Aí agora não, eles são vítimas da sociedade que quer roubar o Nike. Aí quem é a vítima? Eu, né, que perco o Nike. Mas aí ele, tadinho, tá preso. Ah, meu Deus, que pena, tá preso. Opção dele, pô. Aí uma sociedade hipócrita, que nós deixamos crescer, nós não batemos neles, no bom sentido da palavra bater, antes que ele ganhar e crucificar, né? Não batemos nas mensagens tortas deles, permitimos que essas aberrações, que ideologia de gênero pode ser para criança de 6, 7 anos,
Criança quer brincar, pô, quer brincar. Vida sexual, muito lá na frente, meu irmão. E só para mim, vai entrar na vida sexual, tem condição de se bancar, se manter? Tem mentalidade para isso, tem mentalidade para entender? Entender que sexo não tem nada a ver com o filho, porque depois não tem estrutura para cuidar de filho, vai deixar o filhinho com a mamãe, com a vovó, para continuar indo pro bailezinho da vida. Mas tudo isso é glamour, né? Uma sociedadezinha hipócrita. Aí eu quero te chamar você, que hoje entendeu a fala da árvore, para ser esse refúgio, cara. As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver que é bom estar próximo. É bom, é saudável, é seguro e alimenta. Traz, quando estiverem próximo de nós, vão ingerir do que vem de nós frutos saudáveis, que vai trazer a reestrutura do seu corpo, que vai alimentar o seu corpo que está de uma forma tão deprimente, tão decaída. É essa árvore que eu quis te chamar para tu entender hoje, que você é. Quando eu criei esse espaço, lembra que eu falo? É um espaço destinado a trazer informações, para trazer o protagonismo, para que o protagonismo volte, protagonismo daqueles órgãos alimentadores da sociedade, que eu acredito, quero que você acredite também. Família, educação, religião. Nós somos a base de uma sociedade. As pessoas precisam querer estar próximo de nós. Quando eu falo de religião, para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, e aí eu não estou falando daquilo que eu professo. Falando, onde você se sente bem, que você é acolhido, porque o papo de hoje não tem nada a ver, eu converso muito aqui com a parte da religião, mas a conversa hoje não é essa. Eu quero que você entenda que sociedade, escola, religião, precisam desenvolver bem o seu papel. Precisam ser árvores agradáveis de se ver, de se perceber que tem base para suportar tempestades, que tem folhas e frutos viçosos e que chamam a atenção, que são locais onde aquele que está cansado possa se sentir seguro para deitar e dormir. A sombra de uma árvore, porque sabe que ali está protegido. Por isso eu te chamei para essa conversa de hoje. Para te lembrar que árvores certas são aquelas que estão em solos correspondentes. Por que eu falo isso? Lembra que eu te falei que não adianta eu plantar mangueira lá no sertão? Não vai dar certo. Só vai servir para fogueira. E se for para fogueira, ainda vai esquentar a sopa de alguém, né? Ainda tem essa, mas a ideia não é essa. É porque eu estou dizendo para você que você, onde você foi plantado, você é a árvore certa para ali. O privilégio é seu. O privilégio não é meu, é seu. O privilégio é meu onde eu estou plantado. Porque onde eu estou plantado eu tenho que florescer. Eu preciso dar fruto, eu preciso ser referência. Você é referência onde você. Um momentinho só. A Márcia está me falando da hora que eu estou perdidinho. Porque aqui pelo Instagram é uma horinha cravada, né, gente? Eu passo um pouquinho. Eu quero te dizer que aonde você foi plantado é para você florescer. Quando eu falo florescer, árvore frondosa, de fruto, de aparência, em tudo, de segurança. É sua característica que vai reinar naquele local. Eu gostaria muito de te agradecer a você que veio junto, o Alex, Jademir, baixista fantástico, meu professor, cara, o negão toca, meu irmão. Obrigado, Jademir, também, irmãozaço. A Andréia, que teve aí. Esse projeto, se ele aconteceu, tem muito da Andréia, eu preciso sempre agradecer também. E eu queria hoje, com esse bate-papo, trazer a sua reflexão de que aonde você está, você é árvore saudável.
Aonde você foi plantado é para que as pessoas olhem e vejam que é bom estar perto, é seguro estar perto, o alimento que vem de você supra a necessidade daquele que está precisando. Creia nisso, meu irmão, e continue fazendo a diferença na sociedade que você está inserido. Mais uma vez, obrigado. Se você achar que esse bate-papo foi legal, você compartilha, divulga, o espaço é pequeno. Eu estou pensando em criar o canal também lá no YouTube. E aí eu vou passar para vocês essas lives e esse bate-papo, esse monólogo, eu vou jogar lá no formato que tá, gente? Eu não consegui descobrir um programa que mude essa posição do Instagram para poder jogar no YouTube. Então, para não perder todo o material que está ali, eu vou jogar lá. O canal vai estar com o meu nome por enquanto, Hernani Freitas Pena. Tem uns videozinhos lá do meu filho e tal, já vou tirar. Vai ficar só para isso, para conversa entre grátis. E eu vou salvar essas lives do jeito que estão para ficar esse material lá. Para que você possa, precisando buscar, indicar, querendo conversar também, só vindo de direct. Fala, pô, queria bater um papo aí um dia aí. A gente vem, é conversa formal, é isso aí. Desse jeito. Isso incomoda porque nós falamos a nossa verdade, não precisamos de ser muito rebuscado, não. É papo reto, né? Como a gente fala lá no Degas, né? Irmão, papo reto, sem volta. E é nesse papo reto, sem volta, que eu quero te chamar, voltar para o protagonismo. Quem não estava. Se tá, continua, meu irmão. Tu é a árvore, raiz profunda, tronco com estrutura preservada, forte e que produz para a sociedade copas e folhas verdes e viçosas com frutos que trazem, são bons de se ver. Se são bons de se ver, com certeza, melhor ainda de consumir aquilo que você pode oferecer, as suas verdades, as nossas verdades. Mais uma vez, obrigado. Terça-feira que vem estamos juntos de novo. Eu estou atrasando a live um pouquinho, começar às 8h30, depois eu quero puxar lá para 9, que algumas pessoas estavam conseguindo assistir, mas eu vou puxar aos poucos. Provavelmente semana que vem eu vou conversar com o meu convidado da semana passada. Hoje ele está de serviço, está em curso, e a gente vai conversar mais um pouco sobre o projeto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ProERD. Se informa disso aí, projeto fantástico, cara, feito nas escolas, porém pouco divulgado, na minha opinião, tá? O projeto vai para 30 anos, eu fui saber agora. Gisele também entrou aí. Gisele, brigadaço, tá sempre com a gente aí. Tá encerrando a live agora. Eu vou começar ela um pouco mais tarde também, para poder que as pessoas consigam assistir direto. Não que eu esteja procurando plateia não, tá, gente? Longe de mim isso. É para que às vezes as pessoas não têm tempo de ver depois e por causa da correria. E aí Gisele é uma amigona, tá sempre aí com a gente. Gisele, hoje eu conversei sobre, eu convidei as pessoas de colocarem como árvore. Aí usei as estruturas de uma árvore: raízes fortes, raízes profundas, troncos fortes, folhas viçosas, frutos bons. É tudo que nós somos para essa sociedade que está no sufoco danado, precisando vir descansar a nossa sombra, da nossa estrutura, porque ali eles vão poder descansar tranquilos e ainda vão poder se alimentar de coisas boas, porque nós somos os propagadores das boas novas, das coisas boas. Tá bom? Brigadão, galera. Depois, se puder indicar, se achar relevante, puder passar para a galera. Assim que eu criar o canal,